Mensagens que iniciamos semana passada, que se chama A Transição. Semana passada falei sobre a necessidade de se preparar para a visão, ou preparando-se para a visão. Hoje a ideia é a definição de visão. Não tem nenhuma expectativa de passar qualquer tipo de modelo para a igreja, mas princípios para a igreja, que pode te abençoar, não apenas na sua vida ministerial, mas também na sua vida familiar e também na sua vida educacional e muito mais também na sua vida de negócios ou profissão. São princípios que eu acredito que vale a pena nós pararmos sempre e refletirmos. Assim como disse, que iremos pregar sobre Neemias, continuaremos em Neemias, a diferença é que em vez do capítulo 1, hoje leremos o capítulo 2, do versículo de 1 ao 9, e eu quero, antes de ler, fazer um resumo de semana passada, principalmente no último ponto, que foi a necessidade de aprendermos a esperar. Esperar. Nós oramos, nós jejuamos, nós sondamos, primeiro nós sondamos, nós nos abrimos, nós despertamos em nós uma consciência de inquietação no sentido de não nos estarmos conformados ou de inconformidade com o status quo, ou seja, com aquilo que é o padrão. Nós precisamos estar a todo tempo analisando o que está acontecendo, e aí a partir disso nós buscamos o Senhor em oração, em jejum, e por fim, no quarto ponto, nós precisamos estar preparados para esperarmos. Às vezes o que vem de Deus para a nossa vida o que vem de Deus para as nossas vidas é bênção, mas às vezes a nossa afobação, a nossa ansiedade coloca tudo a ver navios. Então é importante receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas e aguardar o start dele, a direção dele. Nós precisamos aguardar, falar de esperar para algumas pessoas é muito difícil, é difícil para mim. Eu me envolvo, me incluo nisso daqui. Tem certas coisas que eu sou assim muito agitado, quero resolver tudo ao mesmo tempo e às vezes a solução não é na imediata, às vezes a solução é aguardar, esperar um pouquinho mais, ver a cena do próximo capítulo e ver o que aquilo vai dar. Lembrando sempre que nós precisamos ser direcionados por Deus. Por Deus. Não adianta tomar uma decisão em cima ou baseada em uma pressão. Falava com um amigo domingo à noite sobre isso. O mundo te pressiona de todas as formas, mas nós, não foi isso, meu amigo? Nós que somos homens de Deus, ou mulheres tementes a Deus, precisamos andar segundo a direção do Senhor. E esse que é o maior desafio. Nos submetermos à direção que Ele está dando. E entendermos o tempo, o start. Então eu quero, a partir disso, esperar do capítulo 1 ao capítulo 2, mais ou menos 4 meses se passaram, Neemias ali orando, sentindo, orando, jejuando, buscando de Deus uma direção. E aí a gente entra no capítulo 2, que diz: no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente. Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus, e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha,
sentado ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas daquela cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Defina a visão. É a temática de hoje. Defina a visão. Meus irmãos, se nós estamos nos preparando para aquilo que Deus está querendo dar, uma vez sentindo, orando, jejuando, esperando, nós precisamos estar sensíveis para definir de fato as ações que Deus tem para as nossas vidas. Estudando essa semana a definição sobre missão e visão, missão é o que nos faz ser, ou seja, é a nossa essência. Ser, a missão é o que nos faz ser. E a visão é o caminho que nós vamos desenvolver esse estado de ser. Nossa visão de igreja, nossa missão de igreja é sermos uma igreja saudável. E qual é a nossa visão? Ser uma igreja que de fato seja uma igreja família, uma igreja que integre, uma igreja que pertence, que faz com que as pessoas pertençam, uma igreja em que de fato sejam mais pessoas integradas do que não integradas. É uma missão que é desenvolvida através de uma visão. E aí entra o alcançar a comunidade, estabelecer pontos de alcance para conduzir essas pessoas ao Cristo que nós servimos. Então, logo, nós precisamos, em primeiro ponto, definir essa visão. Não dá para andarmos ao ermo, acharmos que qualquer lugar está bom. Não está bom. Já diziam os antigos, os mais experientes, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho lhe parece bom. Então você precisa definir onde você quer chegar e o que você quer fazer. Até porque o reino de Deus é muito grande e nós precisamos entender qual é o nosso lugar nesse reino que é enorme. Tem espaço para todo mundo. E eu penso que o primeiro ponto que precisamos analisar nessa manhã é o que nos dá como o norteador como a primeira verdade, o que nos norteia como primeira verdade, que é nós precisamos descobrir o nosso propósito. Nós precisamos descobrir o nosso propósito. É comum que o pastor, que o pai, que a mãe façam tudo, não é isso? Que o dono do negócio faça tudo, é comum. Mas existem pessoas que têm uma habilidade enorme. O que nós fazemos pela necessidade, tem pessoas que fazem por sua especialidade. Eu olho o carro lá, às vezes, o meu carro, e muito fraco, mas às vezes eu dou também de mecânico. Mas existem pessoas que só em ligar o motor, né, fala, é isso. Tem pessoas que fazem comida para não morrer de fome. Mas tem outras que quando colocam a mão na comida, meu irmão, pode ser um ovo. Parece o melhor ovo do mundo. Né? A irmã, perfeito. Uma bênção. Aqui já comi a comida da quentinha da irmã. Uma bênção.
Tem pessoas que, sabe, o pastor, o pai, amigo, o irmão, o esposo, a esposa, tem um carinho com todos que estão do lado, mas tem pessoas que parece que aquilo ali, elas foram criadas para isso, sabe? De sentar assim, passa uma paz, passa uma tranquilidade, passa uma direção, são verdadeiros conselheiros. Por mais que façamos muitas coisas, todos nós temos algo que é especial de Deus para nós. E que podemos dizer, é aquilo que Deus quer para a minha vida, é o meu propósito. Neemias era alguém que servia o rei. As crianças que estão presentes estudaram domingo passado. Qual era a profissão de Neemias? Cadê as crianças? Qual era a profissão de Neemias? Eu vi que Luiz Fernando foi lá servindo, que a Ara ficou esperando. Qual era a profissão de Neemias? Hã? Mas qual era a profissão? Eu sei que foi lá no videozinho. Copeiro, não foi, Benjamin? Não foi? Estava lá, eu vi tudo. Ele estava ali no desenvolver de sua profissão. Mas qual era o propósito de Deus para a vida de Neemias? Ser um reconstrutor, um governador, um líder para o povo dele. Aquilo que ele estava desenvolvendo era apenas uma ponte para aquilo que de fato Deus tinha para a vida dele. Eu, em particular, acredito que nós não podemos descartar nada. Nós precisamos estar sempre prontos. Ainda mais quando é necessário, quando há necessidade. Mas há de convir que existem algumas coisas que nós fazemos não bem, mas nós fazemos muito bem. Muito bem. Muito bem. Biblicamente, nós falamos que o propósito de todos é sermos o louvor da glória do Senhor, segundo Efésios capítulo 1. Nós fomos criados para isso. Mas nós, então, fomos criados para o louvor do nome do Senhor, sim, desenvolvendo aquilo que especialmente Ele estabeleceu para as nossas vidas. E todos nós temos isso. Todos nós. Todos nós. Que não é um achismo. Pastor Teodomiro José de Freitas, nas aulas de teologia sistemática e depois teologia pastoral, práticas ministeriais, corrigindo, não era teologia pastoral, era práticas ministeriais, ele dizia o seguinte, que tinham pessoas que tentavam tudo na vida, e aí como não conseguiram nada, falava, agora então você é pastor. E ele dizia que não podia ser dessa forma, porque ser pastor é estar no mesmo nível, ou acima até do que o médico, porque o médico trata aquilo que vê, aquilo que está ali no corpo, o pastor trata a alma. Pastor, pastora, né? Reconhecidamente, a Ordem Batista já aprova a ordenação pastoral feminina. Olha, ser vocação, desenvolver aquilo que é o propósito de Deus, que seja pastor, falando no âmbito de igreja, sua liderança, não é a última alternativa, é a alternativa. É o único caminho. E ele dizia sobre isso, a importância de entendermos o quanto é incrível nós entendermos qual o propósito de Deus na nossa vida. Então, meus irmãos, como primeira verdade, descubra o seu propósito. A igreja tem o seu propósito de existir. A igreja tem esse propósito de existir. Mas individualmente, igreja como organização, mas individualmente, nós também temos o nosso propósito, que no final é para a edificação do corpo de Cristo. Deus não fez ninguém para ficar sentado ou parado. Como na série Dons Espirituais, quem está lembrado aqui? Não foi isso? Deus tem um dom para cada um. Aí a gente fala assim, às vezes,
Mas qual é o meu dom? Se coloca, tipo, não sabe, não. Então, se coloca à disposição, vai lá, abraça, tem necessidade, abraça e faz, vai. Mas vai ter uma coisa que você vai desenvolver que vai falar, meu Deus, entendi agora o que tu queres para a minha vida. Eu entendi. Então, olha, descubra o seu propósito. Da igreja, o propósito tem que ser bíblico e de fazer discípulos. Ele precisa ser prático, para as pessoas entenderem, e de fazer discípulo. Ele precisa ser transferível, para as pessoas compreenderem que não é o propósito, mas eles têm que propagar isso, e de fazer discípulos. Ele precisa ser curto, para todo mundo entender, e fazer discípulos. Nós estamos vivendo um verdadeiro câncer nas igrejas, em que as pessoas vão buscar às vezes a sua bênção. Não sou contra isso. Você está numa casa de oração, está num local de pão, e você precisa se alimentar, e às vezes nós entramos pelas portas das igrejas institucionalizadas com tanto peso no coração, e nós colocamos para fora isso que estamos sentindo. Mas esse é o propósito, esse é o caminho que não é. E ao contrário, as motivações dos púlpitos ou as direções dos púlpitos para as pessoas entrarem e só fazerem isso, estão desviando os discípulos de Cristo para o propósito de Cristo para a vida delas. Porque elas às vezes acham que ir para a igreja é só buscar a bênção, só buscar a cura, só clamar por quem está. Não. E a igreja física, no caso, é ir se preparar para quê? Para sair e fazer discípulos. Deus nos chamou para fazermos discípulos. E às vezes nós esquecemos disso. Que em nossas respectivas vidas haja esse senso de olharmos para nós mesmos e pensarmos, o que eu estou buscando? Eu estou buscando uma validação, eu estou buscando um elogio, eu estou buscando um aplauso, eu estou buscando uma cura, eu estou buscando uma libertação, mas o que eu estou fazendo naquilo que Deus me chamou? O propósito da igreja física precisa estar bem definido, para todo mundo ao olhar, falar, é isso. Mas e da sua vida? Qual o seu propósito? Não seja daqueles que acham que é só ir. Não seja na linguagem das mídias sociais, um seguidor, né? Corrigindo, ou melhor, acrescentando, não seja um associado, seja um discípulo. Seja um discípulo. Um dia, em uma das especializações que fiz, um professor falou sobre a característica, falando da contemporaneidade, pós-modernidade, né, na contemporaneidade. O tipo da igreja shopping. E olha, chocou dentro da sala de aula a abordagem dele. Mas chocou, mas era o local exato para ele abordar isso. Uma sala de aula. Ele falou sobre como as igrejas estão se tornando shoppings. Em que as pessoas, primeiro, as pessoas só vão e se servem daquilo que querem e não tem nenhum compromisso, deixam lá algum dinheirinho e vão embora. E não estão nem aí, fora do Brasil. Em contrapartida, as igrejas que entendem que são shoppings e oferecem todo tipo de entretenimento para atrair cada vez mais esses tipos de pessoas que só estão passando, mas na verdade não estão se fincando, não estão criando raízes, só estão inchando o propósito, o espaço. Não seja um consumidor da fé. Não seja um associado daqueles que vão como um Sesc da vida, mostram uma carteirinha e falam, eu tenho direitos.
e curtem tudo que tem lá para curtir e depois vão embora e não estão nem aí. Não sejam desses. Mas também não seja membro, somente membro. Que o membro caracteriza como aqueles que também às vezes exigem, criticam, tem que ser daquele jeitinho, tem que ser daquela forma. Uma das coisas que eu tenho aprendido para esse tempo, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Eu lembro que eu tinha ainda a minha juventude, sério, talvez mais experiente nisso, dos que estão aqui. Eu vejo que talvez mais tempo. E eu lembro que quando entrou o cantor, a bateria na igreja, ele era pequeno, mas olha que coisa. Era a antiga PIB, Igreja Batista no Jardim Metrópole, que hoje é Tabernáculo da Fé. Que coisa aquilo. Quase rachou a igreja. E domingo à noite nós só cantávamos alguns cânticos específicos. E um deles é: Tu és a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Ou grande é o Senhor. E tinha que controlar a bateria. Podia ser cuidadoso. Bater palmas. Foi uma conquista depois de muitos anos. Tudo muda. E nós precisamos estar antenados a todas as mudanças. Desde que elas sejam bíblicas. Então, olha, descubra o seu propósito. Neemias, naquele momento, entendeu que o propósito de Deus para a vida dele era ir e fazer alguma coisa para o povo de Deus que estava ali naquela cidade. Qual o seu propósito? Qual o seu propósito? Dois, defina o alvo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 9. 2 Pedro 3, 9. Eu ia olhar ali na tela para ajudar, mas congelou. Agora voltou. 2 Pedro 3,9 diz: O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Qual é o nosso alvo como igreja? Eu busquei de ontem para hoje a quantidade de pessoas que tem aqui em Jardim Meriti, assim, como um bairro. Eu não consegui encontrar. Vou continuar procurando. Acessei sites, só dá no IBGE a quantidade de habitantes de São João de Meriti, que em 2020, segundo o IBGE, estava ali 472, beirando 473 mil pessoas. Eu já ouvi falar que chegamos à faixa de 630 mil. Mas ali, pelo que eu vi oficialmente no IBGE, 473 mil pessoas. Eu não sei especificamente quantas pessoas tem no bairro chamado Jardim Meriti, que vem aqui, que vai lá perto do Meriti, lá perto do Guararapes, vai ali perto do PAN, e vai perto da praça, e sobe isso daqui, tudo. Isso tudo é Jardim Meriti. Isso tudo é Jardim Meriti. Eu não sei exatamente quantas pessoas são, mas eu sei que como igreja, o nosso alvo são essas pessoas. Eu sei. Mas nós vamos alcançar todos? Eu acredito que não. Por isso que Deus levantou inúmeras igrejas físicas, para quê?
para que possam alcançar essas pessoas. Mas como igreja dessa localidade que leva Jardim Meriti como nome, Igreja Batista, primeira Igreja Batista no Jardim Meriti, nós precisamos parar então e falar, mas qual é o nosso alvo? Dessas muitas pessoas que esse bairro acaba tendo como habitantes, qual é a característica dessas pessoas? Qual o perfil delas? O Evangelho é para todos? É, certamente. Mas olha para nós mesmos e vamos lá. Em estrutura. Qual o nicho de pessoas que podemos alcançar? E não é só alcançar com o Evangelho, é trazer para perto. É de falar, vamos andar juntos, vamos caminhar. Um amigo, um empresário virou para mim ano passado e falou assim, Diegão, se a igreja não fosse lá no morro, olha só. Ele foi preconceituoso, ouça e ensina. Se a igreja não fosse no morro, eu iria lá congregar com vocês. Aí fala assim, tô assustado, olha, vou morrer, não é desse jeito. É mais ou menos assim, você prepara a casa com um propósito. Você recebe todas as pessoas, verdade. Mas dependendo do estilo da sua casa, algumas vão se sentir bem, outras não. Estou certo ou errado? O Evangelho é para todos. Todos, 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 todos. Nós precisamos pregar para todos. Todos. Olha o termo, para todos. Mas como igreja, nós precisamos entender o seguinte: nós estamos preparados para receber que tipo de nicho de pessoas? Rapidamente, no bairro de Jardim Meriti, tem um grande nível de pessoas que se utilizam do álcool. Outra característica, que não é específica de Jardim Meriti, mas que está dentro de São João de Meriti, existe um grande número de pessoas que são usuárias de drogas. Quer ver a terceira característica? Um bom número dessas pessoas são pessoas que não vieram de outro bairro, mas são moradores daqui desde sempre. Nasceram e estão aqui. Desde sempre. Quer ver outra característica? Muito interessante. Entre os jovens, a maioria dos jovens de Jardim Meriti não tiveram ainda um encontro com o Senhor Jesus. Aí a gente para e fala assim, mas o que isso tem a ver? O Evangelho é para todos, mas nós estamos definindo o alvo. O Evangelho é para todos. Para quem nós estamos de fato preparados para melhor servir. É igual o negócio da irmã da Quentinha. Uma benção, comida muito boa. Mas como todo empreendedor sabe que não consegue ir além daquilo ali. Porque tem um limite, que envolve mão de obra, envolve estrutura, envolve capital de giro, envolve muita coisa. E se tentar ir além, em vez de ser benéfico o crescimento, pode ser maléfico. Então envolve ali todo um cuidado. Logo, meus irmãos, o Evangelho é para todos. Mas como igreja, precisamos, primeiro ponto, conhecer a nossa comunidade imediata. Quem nós estamos servindo. Nós precisamos conhecer nossa localidade. Qual a religião que tem mais destaque? Já respondo. O cristianismo tem mais destaque em São João de Meriti.
Mas isso está mudando São João de Meriti, Jardim de Meriti? Não, então por que não? Quantas igrejas estão ao redor dessas igrejas? Quais são as suas denominações? Como alcançar determinados nichos de pessoas que não vão ficar só na palavra, eles precisam também de um cuidado especial. De repente até de acompanhamento específico de médicos, para conseguir largar algumas situações na vida. Qual é o nosso alvo principal? Qual é o nosso alvo principal? Se Deus nos colocou nessa comunidade, qual é o nosso alvo para alcançar? É todo mundo, pastor? Repito, sim, é todo mundo. Nós precisamos pregar para todo mundo. Mas como igreja, para quem nós estamos prontos para trazer para perto e discipular? Eu vejo todos os dias pessoas, e é todos os dias mesmo, saírem daqui de cima para ir para as igrejas lá embaixo, às vezes até em outro bairro. E eu confesso que tem sido já há alguns anos, né, 21 anos, então vou botar uns 15 anos para cá, a minha pergunta para o Senhor: por que, Senhor? Por quê? Se Jardim Meriti é uma igreja viva, se Jardim Meriti é uma igreja séria, se Jardim Meriti é uma igreja que atua, olha, todos os dias da semana, atuando, servindo, amando gente, orando por gente. Senhor, por que às vezes as pessoas desprezam tanto a igreja? E eu tenho me perguntado, buscando em Deus direção. Um dia me responderam o seguinte: naquela época em que a igreja vivia um momento mais tenso, falavam assim: estão falando mal da igreja, a vizinhança fala mal da igreja. Aí uma pessoa veio e falou comigo: mas pastor, se a coisa aconteceu internamente, se a vizinhança está falando da igreja, é porque os próprios membros saíram e falaram mal da igreja. Então entra num ponto maravilhoso, Thalita, que foi até um motivo do nosso discipulado um tempo atrás, o quanto nós estamos pertencendo ao local onde Deus nos colocou. Quanto eu pertenço? Quanto eu estou integrado? Quanto eu estou servindo? O quanto eu amo? Qual é a visão que eu estou tendo? Alex, numa pregação, falou sobre o empreendedor que foi para uma região, no ermo, em outro país, para vender chinelo. Aí voltou dizendo: ninguém vende, não vai ter sucesso, foi você ou foi o Vanessa, um dos dois. Não vai vender, ninguém usa chinelo. O outro foi enviado e falou: ninguém tem chinelo, vou vender chinelo para todo mundo. Às vezes, a visão define alguns passos que não são. Depende de como estamos vendo. Precisamos definir o alvo. No meu coração, para a minha vida, e eu falei para quem discipula, eu falei já isso algumas vezes. Como igreja, estamos lá buscando desenvolver no evangelismo. Não vou na rua para entregar papel. Olha só como acontece às vezes. Não vou na rua entregar papel porque eu acho que ninguém mais olha papel. Aí vamos então para as casas. Não vou na rua nas casas porque estamos no tempo de coronavírus e não dá certo ficar olhando a casa dos outros. Não, então vamos para as células, né? Vou traumatizar alguns aí. Célula, ou pequeno grupo familiar, para mim não importa, é culto lá na casa. Não pode, porque se for para a célula, Deus não faz ninguém como célula. Não, então vamos fazer impacto de carnaval. Vamos lá na onde estamos perdidos. Não pode, porque os crentes não podem ir para impacto de carnaval. Então tá bom. Então vamos lá para a praça. Não pode, porque tem música lá na praça. Crente não pode ficar na praça. No final não faz nada. Não faz nada. Não faz nada. Por que não faz nada? Porque sempre tem objeções.
Sempre. Sempre. Eu tenho refletido muito sobre qual o propósito da igreja. Deus não quer professores, Deus quer pessoas que estejam entregues ao reino. Entregues. Eu vejo lá o Universal, com todo respeito, assim, sem julgar nada, dificilmente vocês me veem falar de pastor ou de igrejas, a não ser sala de aula que a gente pontua tecnicamente algumas coisas. Mas eu vou lá na comunidade de São Mateus, tem uma praça, e quase todo final de tarde, quem está lá na praça com uma tenda? E é assim, ó. Você tem um motivo de oração que eu vou anotar aqui, não é assim não. Fala assim, ó, tem aqui um livro de oração. A pessoa vai lá, não, olha só como acontece. Aí o obreiro vira assim e fala assim, qual o teu motivo de oração? A pessoa, pá, ele fala, vou orar por você agora. Posso? A pessoa fica assim, é agora. Se tiver que expulsar o capeta na hora, ele expulsa também. Estão lá nos presídios, estão nas casas das meninas, estão nas bocas de fumo. Às vezes, as igrejas históricas se modelaram demais naquele modelo padrão e esqueceram que o mundo está, num dinamismo terrível. E às vezes o que precisávamos era só ser despertado e falar, opa, o choque do céu, qual o nosso propósito? Fazer discípulo, e aqui quem vai fazer? Meu irmão, andando, trabalhando, estudando no metrô, não tem. Seja a palavra de Deus ali, sendo um testemunho vivo da palavra de Deus, para quem quer que seja. Não pode ir para casa porque está na casa dos outros. Não pode célula porque célula não é de Deus. Não pode grupo familiar porque vai estar ali. Não pode folhetim porque não dá mais certo. Não pode ir para a rua porque está no tempo de grande perigo. Não pode sair para a rua. Não pode ir para o hospital porque pode pegar doença. Não pode ir para a favela porque os meninos estão armados. Não pode transmitir porque não é de Deus. Não pode. Quando vai poder alguma coisa? Às vezes, nós burocratizamos o que às vezes é simples. Defina o seu alvo. Quem queremos alcançar? Se for alcançar os jovens que vão para as ruas à noite, que ficam nas baladas, nós então teremos que nos projetarmos para fazermos ações nos horários que eles estão indo ou nos horários que eles estão voltando. No mínimo. Quem está entendendo isso? No mínimo. Se queremos ir no hospital, teremos que não dá para ir para o hospital à distância. Tem que ir no hospital. Se queremos pegar quem bebe, não tem jeito, vai ter que ir nas barracas desse lugar todo. Para falar quem está ali na barraca. Terceiro e último, termino. É importante decidir a sua estratégia. É importante decidir a sua estratégia. Como igreja é importante decidirmos por onde queremos ir. Para onde? Todos os líderes que chegam até mim falam, pastor, eu estou motivado a fazer isso. Tem líder aqui, pode me desmentir se estou falando mentira. Não estou, eu não gosto de mentir. Mas, na força da expressão, fala assim, pastor, estou com ideia disso, disso e disso. Aí eu paro um pouquinho e falo, pode ir. É assim que acontece? Ou estou errado? Segue, vai na sua visão. Deus está no controle. Quando tem alguma coisa que eu sei que vai chocar com outra pessoa, fala, comunica com outra pessoa. Só avisa lá. Fala que já falou comigo. Quando não fala, isso aqui já vai, a ideia é essa, mas faz isso. Por quê? Porque eu acredito naquilo que Deus está fazendo. Mas às vezes nós definimos uma estratégia, falamos assim, é aqui. Vamos embora?
Não sei se é de Deus, não. Sei não. Eu acho que ainda não. Mas é aqui que a gente tem que ir. Não quero não. Pegou a evangelização no sentido de Deus. É uma coisa que não precisa sentir de Deus. O anjo não precisa descer. O anjo não precisa descer. É só ir. Não tem como ir na teoria. O ir é ir. Como vai? Indo. Me explica melhor, não tem como. É ir. O máximo que pode fazer é ficar um pouquinho perto para firmar os passos e depois vai. Vai embora. Defina a estratégia, meus irmãos. Qualquer coisa que você for fazer, quer seja igreja, quer seja dentro de casa, quer seja no negócio, defina uma estratégia. Repito, mais uma vez, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho lhe parece bom. Você precisa saber onde quer chegar. Eu olho para as nossas crianças, daqui da nossa igreja, e entre crianças de domingo, crianças de terça, crianças de quarta, segunda e sexta no jiu-jitsu, eu fiz o cálculo um tempo atrás, eu acredito de verdade que passa de 150 crianças. Tem ideia que é isso? É muita criança. Aí um tempo atrás, né, Maria Ângela, muita conversa, Danilo também. Não, a gente tem um aproveitamento horrível, que quem fica, está acompanhando, acaba não ficando depois, né? Lembra dessa conversa, irmã Maria Ângela? Inclusive, semana passada, a irmã Maria Ângela orou sobre isso. Danilo vira e mexe, comenta sobre isso. Aí vamos embora. Há o quê? 5 anos atrás, essas mudanças, né, irmã Maria Ângela? Não, vamos embora, isso tem que mudar. Mudar por quê? Porque não é só vir. Nosso propósito é o quê? Ganhá-los para Cristo. E estrutura, convida pessoas para estar presente nos dias, prepara melhor as quartas e os domingos, melhora a questão do serviço na terça-feira, quem está na sala está muito sobrecarregado, e estrutura melhor, entra agora a unificação, esse ano passado para cá, unificamos, agora Ministério das Crianças, que envolve as crianças de domingo, de segunda, de terça, de quarta, e de sexta-feira, ou seja, jiu-jitsu no sentido, abraçam todas, não é a criança do morro, não é a criança da igreja, são as crianças. É o Ministério das Crianças que alcança as crianças. E que qual é o propósito? De alcançá-las para alcançar os pais. E olha, irmã Maria Ângela, quantos batismos nós tivemos nesses últimos períodos, não foi, irmã? Glória a Deus, tem algumas como a irmã Maria Ângela fala, às vezes a proposta é muito forte lá fora. Mas todas, não é por falta de atenção. Estão ali, ó, acompanhando, evangelizando, orando. Orando. Mudanças estruturais. Se queremos alcançar, precisamos de forma estratégica. Gosto de falar que nós não temos autonomia na missão. Mas Deus nos deu autonomia como nós vamos cumprir essa missão. Porque às vezes Ele só fala, faz isso. Mas no caminhar a gente enfrenta algumas dificuldades. Nós vamos desistir do que Deus estabeleceu para a nossa vida? Ele fala comigo, não. Nós precisamos, às vezes, dar uma volta, olhar direito. Ah, aqui é o espaço. E ó, estou aqui já. Bora contornar. Bora. O negócio é acontecer. Não faça movimentos, melhor, não faça eventos. Estabeleça propósitos. Através dos alvos. E termino com essa percepção. Quem entende Deus e precisa servir, não tem dificuldades de ser analisado constantemente.
E nessa análise a gente tem que entender que tem coisas que precisam ser mantidas, outras coisas precisam ser reformuladas e outras coisas precisam ser removidas. Algumas coisas precisam ser mantidas, outras coisas precisam ser reformuladas e outras coisas precisam ser removidas. Precisamos ser sensíveis a isso e entender o que tu queres de mim, Senhor. Estou nessa fase, né? Nós estamos nessa fase. Eu e Mona Lisa conversamos bastante, orando. Senhor, dá a direção. Eu tenho aprendido com o meu mentor, Moacir, pastor Moacir, que o chão, o teto de nós líderes precisa ser o chão dos novos líderes. Quem entendeu essa frase? Tem que ser o meu teto, cheguei aqui, não dá mais. Precisa ser o chão para outra pessoa ir mais alto. E não deixar lá embaixo e falar agora, se vira. Te vires aí. Precisamos ser sensíveis aos direcionamentos de Deus. O reino de Deus é muito grande. Deus estabelece propósito nas nossas vidas. É isso, é isso, é isso. E olho para a Meriti, eu tenho orado tanto, tenho falado tanto para o Papai do Céu. Eu tenho falado assim, você que nos colocou lá com um propósito. Agora como pastor, mas nunca deixei de ser servo. Mas me mostra, Senhor. Dê um discernimento. Porque o que eu penso de igreja é uma igreja cada vez mais atuante, mais vibrante, mais contextualizada, uma igreja que alcança a todos e cuide bem daqueles que Deus estabeleceu para ela. Mas você só faz isso com pessoas. Por mais que façamos muitas coisas, nenhum líder é capaz de fazer tudo muito bem, fazendo tudo, sabe, ao mesmo tempo. Tire um tempo para orar pela sua vida. O que você está sendo para essa igreja de nós de para a sua família? Hoje de manhã minha esposa falou, você já foi mais romântico. Então ela já deu a dica. Como você está sendo dentro da sua casa? Como você está sendo no seu serviço, no seu negócio? Vamos cantar um pouquinho? Em seguida vamos orar e terminar. Seguro estou.
Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o descanso. Em teus braços é o meu 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 descanso. Paizinho, em teus braços está o nosso descanso. Nós confiamos nisso de todo o nosso coração. Sabemos que a tua obra é perfeita. O Senhor não erra. O Senhor não erra. Obrigado, Senhor, por podermos nos reunir nessa manhã aqui nesta casa de oração. Tantos chorando, tantos outros aflitos, outros ainda em regozijo, mas todos estão aqui, porque decidiram prestar um culto em adoração ao Senhor juntamente com os outros irmãos. Seja com essa igreja, Senhor, estruturada, institucionalizada. Ajude-nos, Senhor, quanto às dificuldades do dia a dia. Fortaleça-nos naquilo que tem sido bom. Que possamos cumprir o teu propósito, Senhor. Cumprir o teu propósito. Eu acredito que Jardim Meriti, Senhor, tem algo muito especial no teu coração.
São 22 anos que essa casa foi implantada neste lugar e que precisamos romper com determinadas coisas para alcançarmos aquilo que Tu desejas, Senhor. Eu sinto no meu coração isso. Eu sinto que a Tua boa mão fortaleça os ministérios, os obreiros e obreiras, os servos e servas, os discípulos desta casa de oração. Que o Senhor Deus fortaleça também os pastores, não apenas os que aqui congregam, como eu, o pastor Cláudio Belo, o pastor Edilson que vem se chegando, mas todos os pastores e pastoras. Que o Senhor possa abençoar esses homens e essas mulheres para conduzirem o Teu povo, o Teu rebanho, segundo o Teu coração. Que nós possamos, Senhor, orar constantemente uns pelos outros, fortalecendo um ao outro. Seja também, Senhor, com aqueles que são vocacionados ao ministério, que a Tua boa mão os sustente, que o Senhor continue os conduzindo, porque o mundo precisa de pastores segundo o Teu coração. Seja com o ministério de louvor, que tem nos abençoado tanto, a banda, o coral dos adolescentes que começa a surgir, a escola de música, os projetos. Leva-nos, Senhor, a lugares mais altos. Conceda-nos uma manhã de paz, de tranquilidade, de refrigério. Conduza-nos em Ti, Senhor. Assim oro no nome de Jesus. Pastor Cláudio Belo, o senhor pode pegar a bênção, por gentileza? Graça, saúde e paz para você, para sua família. Coloca a mão no seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz com o amor de Deus, nosso Pai. E a graça salvadora do Espírito Santo que nos alcançou. Que a consolação do Espírito Santo que está ativa neste tempo presente para nos aconselhar, nos direcionar. Seja contigo, seja com a sua família, seja com esta igreja, de geração em geração, até a consumação dos séculos ou a volta do nosso Mestre, o Senhor Jesus. E todos digam comigo, amém. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Em teus braços